Olá, eu sou a Sara Vieira e estou aqui para te fazer um convite. Se você é apresentadora, apresentador ou quer se tornar, vem para a TV CCMUG. Além de ter um programa na nossa grade, você se beneficiará do nosso estúdio de gravação, da nossa equipe de editores e também do nosso alcance no YouTube e Facebook. Para maiores informações, você pode nos procurar através do WhatsApp. Eu espero ver você em breve e até mais. Olá, pessoal! Mais um programa bem feliz. Muito obrigada por estarem aqui novamente. Obrigada por vocês que estão sempre aqui comigo, isso faz muita diferença. Quem não consegue assistir no ao vivo na sexta, mas eu sei que assiste depois, eu também agradeço muito, tá bom? Bom, eu vou pedir então, como eu sempre começo pedindo, vocês já sabem. Se inscrevam aqui no canal da TV CCMUG, ativem o sininho para não perder nada, nenhum programa, outros movimentos que a TV faz para vocês ficarem ligadinhos. E também vou pedir para você que ainda não é inscrito no meu canal, Psicóloga Sara Vieira, lá além dos cortes aqui do próprio programa, eu também coloco conteúdos novos. Tem vídeo novo todos os dias, de diversos temas, tá? Dá pra passar aí o final de semana maratonando os meus vídeos lá, que estão bem legais também, com muitos convidados, etc. E também no meu Instagram, @psissaravieira. Lá você pode mandar uma DM, interagir comigo nos stories, enfim, a gente consegue ter uma relação de bastante proximidade por lá, tá bom? E hoje no programa nós vamos falar de um tema muito polêmico e falando em Instagram, eu abri uma caixinha de perguntas. Toda sexta-feira, na verdade, eu brinco no meu Instagram, brinco entre aspas, né? Porque é uma forma leve de, até quando eu lancei esse quadro, vamos dizer assim, dentro do Instagram, eu conversei, na verdade, com os meus seguidores e falei pra eles, olha, que tal se nós aprendêssemos a ouvir uns aos outros e temas polêmicos, e aí interagir a partir da escuta do outro, né? Porque nem todo mundo vai concordar com a gente em tudo, né? O que vocês acham? E aí a galera gostou, topou, e toda sexta eu faço o Polêmica Sexta lá no Instagram, por isso que é legal você me seguir por lá. E o tema de uma das nossas sextas foi sobre eutanásia, e é sobre isso que a gente vai falar no programa hoje, tá bom? Vou explicar para vocês o que é a eutanásia para quem ainda tá um pouco por fora, não tem problema nenhum. E também nós vamos entender aí, né, que opinião que você tem sobre isso, você acha que isso é interessante, não é? Também vamos falar um pouquinho sobre pessoas aí que estão em tratamentos paliativos, o que significa isso, como essas pessoas vivem ou sobrevivem. Essas pessoas, elas ainda devem esperar por algo na vida delas ou não? Enfim, hoje o programa vai falar de temas bem polêmicos, mas muito interessantes pra gente refletir, tá bom? Então, depois da vinheta, nós vamos começar. Bom, pessoal, o que é a eutanásia?
Segundo o dicionário, ele é um substantivo feminino, uma palavra feminina da medicina, que significa ato de proporcionar morte sem sofrimento a um doente atingido por afecção incurável que produz dores intoleráveis. Ou, num termo jurídico, é um direito de matar ou morrer por tal razão. Então, alguns países, eles colocaram a eutanásia como algo legalizado, tá? Não é o caso do nosso país, não é o caso do Brasil. Mas por que então falar sobre isso no programa? Sara, por que eu tenho que ficar assistindo seu programa para falar de um tema que nem é legalizado no nosso país? Porque, gente, é também política. A gente precisa falar sobre temas importantes, a gente precisa entender sobre tudo, vocês concordam? Nós temos que entender, às vezes, você está pretendendo votar, aí o seu candidato apoia a eutanásia, o outro candidato não apoia, pode ser que um candidato entre e coloque a eutanásia como algo legalizado, o outro governo entre e não coloque, ou que já está não coloque, enfim. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos diversas conexões aí com políticas que a gente não entende os termos, né? E a eutanásia pode ser, tá, que vem aí como um dos temas que os governos, que principalmente os dois governos que são os maiores rivais, eles discordam totalmente dessas práticas, tá? Assim como a maioria das condutas, né? Por isso que eles são os maiores rivais. Então, você precisa entender. Aqui eu não vou falar a minha opinião, tá? Desculpa, já vou falar pra vocês. Não fiquem bravos comigo. Não vou falar pra vocês se eu sou contra ou se eu sou a favor. Porque aqui eu tenho que ser imparcial. Eu vou apresentar pra vocês da forma mais imparcial possível. E vocês vão definir e entender aí. É um conhecimento que vocês precisam ter, né? Que nós precisamos ter. E aí definir o que a gente acha de tudo isso, né? Se a gente é a favor, se a gente é contra, enfim, ok? E, gente, por que eu tô falando que pode chegar ao Brasil em algum momento? Porque agora, no ano de 2021, a Espanha e a Nova Zelândia entraram aí pro rol dos países que têm a eutanásia como uma prática legalizada. Além disso, fazem parte desse grupo os Países Baixos, Canadá, Colômbia, Bélgica, Luxemburgo e alguns estados da Austrália. Não são todos, tá? Porque a Austrália tem a legislação desmembrada, ok? E apesar de a eutanásia ser frequentemente associada a casos de doenças terminais ou mesmo a pessoas de idade avançada, há cada vez mais interesse na autorização judicial de procedimentos de suicídio assistido para pessoas com doenças crônicas. Existe já uma lei no Brasil sobre quais são as doenças consideradas terminais, né? Doenças crônicas a gente ouve falar mais, né? Diabetes, câncer, cardiopatias, enfim, algumas outras. Mas doenças terminais, ela tem uma lei por conta de imposto de renda e tudo mais. Então o Brasil, ele tem uma lei que diz quais são essas doenças terminais. Já vou falar pra vocês. Mas... então, assim, a eutanásia normalmente está linkada com doenças terminais, porém, cada vez mais países estão aderindo à eutanásia também para doenças crônicas. Não são aquelas doenças que o paciente já não tem mais uma possibilidade de recuperação segundo a medicina, mas aqueles que, apesar de terem possibilidade de recuperação e de viver muito tempo ainda, convive com uma doença que vai demandar tratamento a vida toda e que ele não está satisfeito com aquela condição. Então pode acontecer, que como eu disse para vocês, diabetes, hipertensão, entre outras, tá? Mas normalmente a eutanásia está associada a doenças terminais. E o que o Brasil, a legislação brasileira, considera como doenças terminais? Nós estamos em 2022, né? Então, por enquanto, são essas doenças, pode ser que incluam outras também, tá? Tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose, desculpa, gente, muito difícil de falar isso, anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget, que é osteite deformante, contaminação por radiação, AIDS, hepatopatia grave e fibrose cística. Então,
segundo o governo, quem tem essas doenças, por exemplo, são isentos de pagar imposto de renda, recebem aí a possibilidade da aposentadoria por invalidez, fazer saque de FGTS e aposentadoria integral para quem é servidor público. Porém, por que eu tô falando aqui para vocês de uma legislação que não tem exatamente a ver com a eutanásia? Porque como a gente já tem uma lista de doenças consideradas terminais, é importante a gente saber que se um dia tiver eutanásia, essas pessoas dentro desse rol de doenças vão conseguir a possibilidade de solicitar a eutanásia, tá? Quem pede a eutanásia? O próprio paciente, certo? Então é ele quem pede, solicita para que aconteça aí ou o suicídio assistido, né, que é quando ele mesmo se mata ali, assistido pelos médicos, ou quando são os médicos que fazem aí a eutanásia da forma como eles entenderem que devem ser feitos. Eu não posso entrar em detalhes aqui como a eutanásia é feita, tá, gente? Porque fica considerado um conteúdo muito pesado. Mas não também, acho que não é tão interessante saber exatamente como é feito. Mas, enfim, é importante que vocês saibam o que é e quais as doenças que se encaixariam caso um dia o Brasil fosse um país que colocasse a eutanásia dentro da legalidade, ok? E então, gente, como nós estamos falando que algumas pessoas conseguiram a eutanásia ou suicídio assistido por conta de doenças crônicas, vou ler alguns relatos para vocês. Então aí já começa o momento de vocês refletirem para entender se vocês são a favor, contra, enfim, tá bom? Vou ler então algumas histórias reais e inclusive histórias muito recentes de pessoas que solicitaram a eutanásia ou o suicídio assistido e que estão aí algumas tentando, outras já conseguiram, enfim, tá? Vou começar a falar para vocês da história da peruana Ana Estrada. Ela conseguiu uma liminar para o seu suicídio assistido em um país que sequer autoriza a eutanásia. Ela conseguiu a possibilidade, né, de morrer, porque ela já não estava mais aguentando. Ela vivia na cama, né? Vive na cama há 6 anos. Ela é psicóloga e ativista. Ela tem 45 anos e já está construindo a sua própria história de uma forma bem, assim, diferente, né? Em fevereiro de 2021, a Justiça do Peru aceitou o pedido dela para se submeter à eutanásia. Eu não sei se já aconteceu, porém ela já conseguiu que o pedido fosse aceito. Pesquisei para trazer a informação para vocês, porém não consegui encontrar uma fonte segura que nos dissesse que ela realmente já conseguiu fazer aí ir para morte, né? Evoluir para óbito, tá? Bom, a Ana, ela é portadora ou era de polimiosite. É uma doença autoimune incurável e progressiva, na qual o sistema imunológico ataca os músculos. Ela já perdeu a maior parte dos movimentos, consegue mexer um pouco o pescoço e 2 dedos. E ela usa esses 2 dedos para digitar poemas e textos em um blog onde ela conta a sua história. Vive com um ventilador conectado à traqueostomia, né, que é aquele buraquinho que abre na traqueia, e consegue respirar sozinha e se sentar na cadeira de rodas por no máximo 4 horas por dia. A Ana vivia em condições que realmente, para quem é um ser humano aí que vive totalmente independente, um dia chega numa condição dessa, é quase que insustentável, né? A ação que ela apresentou, que apresentou para a Defensoria Pública lá do Peru em janeiro de 2020, argumentou que o Código Penal do país viola o direito da Ana a uma morte digna. Os Ministérios da Saúde, da Justiça e dos Direitos Humanos, que inicialmente se manifestaram contra a decisão dela, decidiram não recorrer. Eles deverão formar uma equipe médica, vai criar um protocolo a ser seguido e ficarem prontos ali para quando e se a Ana decidir se submeter à eutanásia, tá? Então, enquanto ainda saiu essa notícia, a Ana ainda não tinha acontecido a eutanásia, mas ela já estava pronta, ou a equipe médica já ia se preparar para o momento que ela falasse, bom, agora é a hora, vamos embora, que eu quero evoluir a óbito. É intrigante, né? Eu sei que você que está assistindo deve estar passando um monte de coisa pela cabeça, mas a gente precisa tentar enxergar o mundo com os olhos do outro, né? É muito difícil isso, eu acho quase impossível, já falei sobre isso com vocês, mas e se você tivesse uma doença, né, que tivesse lá, bom, em cima de uma cadeira,
que não conseguisse... Aliás, ela só consegue ficar na cadeira de rodas por 4 horas. Ela não é cadeirante. Na verdade, ela é acamada. E, enfim, com tudo isso que a Ana passou, né? Ou você é daqueles que pensa que a gente não tem esse direito de decidir qual é a hora da nossa morte, só pra quem acredita em Deus, né? Que acredita que só Deus que vai saber a hora certa de morrer, que pra ele não há impossibilidades, que pode existir possibilidade de cura. Então é pra você refletir de acordo com os seus valores, ok? O seu viés. Por isso que eu falei que eu não ia dar minha opinião, ok? E não é só a Ana, nós temos uma história também que eu vou falar aqui com vocês de um homem de 60 anos que não tem uma doença terminal. Ele sofreu um acidente automobilístico que deixou sequelas e depois ele teve 2 AVCs. Bom, a ideia dele é que ele sofra, né, tenha eutanásia porque ele já tinha problemas cardíacos, doença pulmonar, obstrutiva crônica, diabetes, hipertensão e um lado do corpo inteiro dele é paralisado. O nome dele é Vítor Escobar Prado e a sua morte já foi confirmada por um advogado. Então ele conseguiu, aí no começo desse ano, no dia 7 de janeiro de 2022, às 21h20, descansar, segundo ele, né? A morte foi confirmada pelo advogado dele, que é o Luiz Giraldo Montenegro, em uma publicação. Ele não tinha, né, apesar de não ter as doenças crônicas, uma doença crônica, ele sofria ali, ou uma doença terminal, aliás, ele sofria ali com muitas doenças crônicas e também consequências, né, ou sequelas de um acidente que ele sofreu, ok? E antes de morrer, o Vítor Escobar, que era motorista, divulgou um vídeo agradecendo a todos que se solidarizaram com o seu caso, porque esse vídeo repercutiu muito. Muitas pessoas ficaram do lado dele para tentar ajudar com que fosse liberado para ele morrer. E olha o que ele disse no vídeo. Obrigado a todos que de uma forma ou de outra nos deram um apoio. Essa confiança para continuar nossa luta. Bênçãos e abraços a todos. Eu não digo adeus, mas até logo. A vida não se compra. Aos poucos vai chegando a vez de cada um de nós. Pouco a pouco nos encontraremos onde Deus nos colocou. Abraços e bênçãos a todos. Eu os estimo e amo de toda a minha alma. Foi a despedida aí do Vítor Escobar, aos 60 anos. Ele também recebeu a família para se despedir e tudo mais. Também num momento que não deve ser nada fácil para a família. Então, 2 casos aí para vocês entenderem um pouco mais. Terceiro caso que eu queria comentar com vocês é o da Marta. A Marta é colombiana também, assim como o Vítor. E ela estava lutando na justiça há muito tempo. Em 2021, ela comemorou 51 anos de vida, em janeiro. Fez aí a festa dela e tudo mais. Ela era católica e ela queria morrer porque, segundo ela, Deus não queria ver o sofrimento dela. E ela entendia que a morte, na verdade, era um presente para ela descansar, que ela já tinha vivido bastante, mas ela estava muito cansada da doença. Ela chamou o seu filho para conversar, o Gustavo, explicou isso para ele e ele começou a batalhar também com ela para ela conseguir esse direito de morrer. Até a Ana, né, que foi a primeira que a gente comentou aqui, ela falava isso. Ela fala isso, que viver é um direito, não um dever. E era isso que a Marta queria também. Ela já estava muito cansada, ela falou, Deus não quer mais ver meu sofrimento. Eu acredito muito que morar com Deus vai ser a solução para mim. E aí, então, a Marta consegue, em janeiro de 2022, a eutanásia e ela agradece antes de morrer. Essas questões de você conseguir se despedir dos seus filhos, né, e tudo mais, ajudam também nessa fase do luto. Os filhos olham para essa situação, porque assim, é muito triste quando algum familiar seu morre e você percebe que ele estava lutando pela vida. Mas quando era um desejo do seu familiar, porque ele não estava mais aguentando lutar pela vida, eu creio que seja bem diferente, né? Também não deve ser fácil, é luto do mesmo jeito, mas é diferente. Então a Marta conseguiu aí esse direito, e aí em janeiro de 2022, então ela sofreu a eutanásia e evoluiu a óbito, tá? O que a Marta tinha, gente? A Marta, que é esclerose lateral amiotrófica, é uma doença degenerativa grave e incurável. Essa doença, ela realmente, né, para quem já conheceu alguém que teve ela, ou conviveu próximo de alguém, ou soube, né, se você pesquisar, vocês vão entender.
É uma doença extremamente grave, é muito complicada. A Marta, ela quase não conseguiu a eutanásia porque a lei, ela surgiu em 2015, foi descriminalizada em 1997, se eu não me engano, isso mesmo, 1997, ali, minha colinha ali. Mas ela só foi, ela foi descriminalizada nesse ano, mas ela só entrou na lei em 2015. Só que, então a Marta estava dentro da lei, pediu eutanásia, porém, a justiça entrou com um pedido, né, eu não sei se isso sempre vai acontecer, mas o Ministério Público entrou com um pedido para anular a possibilidade dela fazer eutanásia. Porque, segundo eles, ela tinha 51 anos e a ela ia possibilitar que ela vivesse ainda mais alguns anos e tudo mais, para ela pelo menos viver aqueles anos que cabia. Porque ela, apesar de ser uma doença que é de estado terminal, considerada estado terminal, ela ainda não tinha sofrido grandes consequências dessa doença. Foi isso que eles alegaram. Porém, os advogados da Marta recorreram e eles conseguiram, então, que finalmente ela viesse a óbito, tá? Então, em 2022, agora, no mês que ela completaria 52 anos, ela faleceu. E aí eu quero saber de você que tá assistindo, comenta aí, né? Ou nos comentários ou no chat, se você estiver assistindo ao vivo. O que você acha de tudo isso? Você é a favor, você é contra a eutanásia? Qual é a sua opinião sobre isso? E agora, pessoal, vou falar um pouquinho com vocês sobre cuidados paliativos. O que significa isso, enfim, tá? Por que falar disso no programa que eu tô falando de eutanásia? Porque às vezes confunde um pouco mesmo, né? No Brasil a gente não tem a eutanásia, como eu disse, né? Esse programa é para reflexão. Porque pode um dia algum governo aí decidir implantar ou legalizar a eutanásia aqui no Brasil. Mas os cuidados paliativos, ainda bem, graças a Deus, já é um direito aqui dos cidadãos brasileiros e eu vou explicar para vocês um pouquinho como funciona isso e tudo mais e como a gente pode passar aí pelo alívio para quem tá em casos aí de doenças incuráveis, ok? Então, o que é o paliativismo? Paliativismo ou cuidados paliativos é o conjunto de práticas de assistência ao paciente incurável que visa oferecer dignidade e diminuição de sofrimento mais comum em pacientes terminais ou em estágio avançado de determinada enfermidade. Normalmente envolve promover o alívio da dor e outros sintomas, afirmar a vida e considerar a morte como um processo natural, não acelerar nem adiar a morte, integrar aspectos psicológicos e espirituais no cuidado com o paciente. Aqui no Brasil, nós temos rede ampla, né, de equipes multidisciplinares aí dentro dos cuidados paliativos. Equipe de enfermagem, medicina, psicologia, fisioterapia, enfim. Tudo para quê? Diminuir o sofrimento dessas pessoas que estão com doenças graves, ok? Mas o que é importante falar? Cuidado paliativo não é sobre morrer. Na verdade, é interessante, é importante que a gente fale sobre isso, porque a gente precisa entender que é uma descoberta, na verdade, né? Entender que cuidados paliativos não é sobre morte, mas sobre como a pessoa que tem a doença deseja viver até o momento da morte. Pode ser 1 mês, 2 anos, 5 anos, 10 anos, ninguém sabe. Às vezes, quantas vezes a gente já viu o médico falando, eu dou 6 meses de vida para essa pessoa, e quando a gente viu, a pessoa tá vivendo aí 3, 4, 7, 10 anos, né? Tem a doença incurável, porém, ela pode sim trabalhar a vida como ela deseja viver até que esse momento aconteça, ok? De acordo com a OMS, cuidados paliativos consistem na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e seus familiares, olha que interessante, diante de uma doença que ameace a vida por meio da prevenção e alívio do sofrimento, da identificação precoce, avaliação impecável e tratamento de dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. Quando a gente fala de cuidado paliativo, muitas vezes a ideia que vem à nossa cabeça é de um paciente terminal que está morrendo e não tem mais o que fazer por aquela pessoa. Mas é importante desmistificar esse conceito. Em alguns lugares, o termo até mudou para cuidado de suporte à terapêutica. São cuidados para pessoas com alto grau de sofrimento, seja potencial, diagnóstico de uma doença grave e tem uma jornada pela frente, ou real, quando o paciente está sofrendo, desde o diagnóstico até o luto, quando a pessoa chega a morrer. Então é importante que a gente entenda que nem todo paciente que está ali com aquela doença é incurável, a possibilidade de não cura é 100%, né? Quantas vezes a gente já foi
Aí soube de testemunhos de pessoas que o médico falou que não tinha mais cura e a pessoa se curou, enfim. E também é importante que a gente entenda que no tratamento paliativo a gente fala mais sobre como viver até esse momento chegar do que sobre a morte em si. Por isso que esse cuidado, esse tratamento é importante para o paciente. Se tratar a pessoa, a gente sempre ganha, né? Então, independente de quanto tempo ela viveu, se a gente fez essa pessoa ter uma vida digna até esse momento da morte, nós ganhamos, todos ganhamos. Eu vou deixar um vídeo para vocês de uma médica, ela deu uma palestra no TEDx, que é uma palestra curtinha, que é promovida aí no Brasil inteiro, esse foi em São Paulo, e ela é médica especificamente aí no cuidado paliativo, ela fala sobre isso, é lindo, acho que vocês vão se emocionar, assim como eu me emocionei. E a forma como ela fala dessas doenças é algo muito, muito importante, tá? Então, de novo, o programa de hoje falou de 2 temas, né? Pessoas que já estão aí buscando a eutanásia e que pode sim um dia chegar ao Brasil. E um tema que vocês precisam entender se são a favor ou contra, todos precisamos entender. E esse tema aí de cuidados paliativos, para entender que nem todo paciente em estado terminal, ele precisa viver uma morte não digna. Sara, então quer dizer que se você colocou sobre cuidados paliativos, você é contra a eutanásia? Não, gente, eu não dei minha opinião. Eu falei de cuidados paliativos porque é isso que a gente tem no Brasil hoje. Aqui é um programa de saúde, física, mental, espiritual, tudo. Então, quando eu falo que se você tem um diagnóstico ruim ou a sua família tem um diagnóstico negativo, você tem a opção do cuidado paliativo. O que eu quis dizer é, nem tudo está perdido. Pode ser que o paciente que seja a favor da eutanásia tenha os cuidados paliativos até a hora que ele entender que ele não aguenta mais. Uma coisa não exclui outra, certo? Então eu não dei a minha opinião, ok, gente? Quero que vocês reflitam por vocês mesmos, acho que isso é importante. Se um dia a gente quiser discutir sobre isso, ok. Mas por que não dar a minha opinião? Aqui, como falo como profissional, é uma voz de mestre, uma voz de quem tem o conhecimento. E eu quero que as pessoas aprendam a refletir sozinhas a partir de vários conhecimentos que elas têm. Então, quando eu jogo um conhecimento imparcial, você reflete a partir dos seus valores. E é isso que é importante, ok? Vamos assistir então o depoimento dessa médica, que, como eu disse, é muito maravilhoso, muito lindo. Bom, primeiro acho que eu tenho que explicar porque eu estou aqui, né? Nem eu acredito que eu estou aqui. Eu sou médica formada pela Casa de Arnaldo e desde muito cedo na faculdade eu me interessava por alguma coisa que as pessoas não se interessam. E foi muito difícil nesse começo, nesses primeiros anos da prática da medicina, porque eu via uma coisa muito diferente do que todo mundo dizia. Tem uma poesia do Manuel de Barros que acho que é muito a minha cara. Ele tinha uma namorada que dizia que ela não viu uma garça na beira do rio, ela viu a beira do rio na beira da garça. E aí o jeito de você ver as coisas, do jeito que eu estava vendo, era despraticar as normas, como bem foi falado pelo Manuel de Barros. Então eu despratiquei as normas, porque eu comecei a cuidar de pessoas no fim da vida. Eu era uma residente meio odiada pelos internos, porque eu enchia meus leitos com pacientes que estavam morrendo. E isso fazia com que, cada vez mais, eu entendesse o quanto a medicina tinha para oferecer para essas pessoas, ao contrário do que todo mundo dizia, que era aquele paciente de cuidado paliativo é uma pessoa que não tem nada para fazer. Quando você não tem nada para fazer na medicina, então você entrega o paciente para cuidado paliativo. Aí a segunda parte mais difícil do que eu estava fazendo era fazer cuidado paliativo, porque na nossa cultura paliativo tem algo assim tipo gambiarra, né? Você vai fazer um paliativo, já ouvi isso em aula, é de doer. E o paliativo, na verdade, não tem nada a ver em colocar uma fita isolante num fio solto. Paliativo vem do latim pallium, que quer dizer manto, cobertor. Que era uma capa que era colocada nas costas dos cavaleiros das cruzadas para protegê-los das intempéries. E aí isso tem tudo a ver com o que eu faço. Eu faço cuidado paliativo, é cuidado de proteção. Cuidado de proteção contra o sofrimento, que é a natureza de uma doença grave, incurável, fora de possibilidade de tratamento, de controle, que ameaça a continuidade da vida
está em progressão naquela pessoa. Inexoravelmente vai levá-la à morte. Quando a gente fala dessa definição longa, eu estou falando da terminalidade, que todo mundo pensa que tem a ver com o tempo. Ah, tem menos de 6 meses de vida, é paciente terminal. Tem 1 semana, é paciente terminal. A terminalidade tem a ver com este conceito. É uma doença grave, que está progredindo, está seguindo o seu curso natural. E o que ela vai produzir são as intempéries, que a gente chama de sofrimento. A doença é uma abstração da realidade, ela está nos livros, ela está no microscópio, ela está nas definições, nas publicações. Mas, quando a doença encontra um ser humano, ela produz uma melodia única, que se chama sofrimento. As doenças, elas se repetem nas pessoas, mas o sofrimento não. O sofrimento é único, cada um tem o seu. E o sofrimento tem 5 tons diferentes, 5 frequências diferentes. Você vai ter o sofrimento físico, esse dá um baita barulho, né? Atrapalha você ouvir todos os outros sons desse ser humano. Esse sofrimento físico, no cuidado paliativo, a gente trata como se fosse uma urgência, porque há risco de vida sim, se você não trata o sofrimento humano. Tem muito para se fazer em relação ao controle de sintomas. E aí você passa para a dimensão emocional, que é um outro tom, bem mais complexo. Qualidade tipo Bach, bem complexo, bem rico. Medicina é simples, gente boa. Difícil é a psicologia. Cada ser humano é único e vai expressar nesse momento que tem consciência da sua finitude. Porque todo mundo aqui sacou já que a gente vai morrer, né? Alguém está chocado de saber disso? Não é uma surpresa, né? É que vocês não pensam que pode ser daqui 2 semanas de bala perdida, por exemplo. Né? E aí, quando a gente fala da dimensão emocional, vem todo esse peso de entender, de buscar por que está acontecendo isso. Na dimensão social, em todos os livros de cuidado paliativo, a gente percebe que eles separam em 4 pedaços. Sofrimento físico, emocional, social e espiritual. Eu sou meio metida, eu separo o social em 2, a dimensão familiar e a dimensão social. Porque a gente nunca fica sozinho, nunca fica doente sozinho, a gente fica doente com a nossa família. E a gente faz parte da nossa família, depois a gente se torna um doente da nossa família, e depois que a gente morre, é um buraco que fica nessa situação. E isso precisa ser cuidado. E a dimensão espiritual, ela é fundamental, porque ela vai dar para nós a essência de sermos humanos. A espiritualidade não tem muito a ver com religiosidade. A religiosidade é só um caminho para você alcançar a espiritualidade. Você encontra a espiritualidade na forma que você se relaciona consigo mesmo, na forma como você se relaciona com o outro, na forma que você se relaciona com a natureza, com o universo e com Deus. Há quem se relacione com o universo e não tem nenhuma relação com Deus. E nem por isso essa espiritualidade é menor ou menos importante. A gente busca sentido na nossa existência. Tem que existir um porquê. E aí a gente aguenta qualquer como já dizia o Nietzsche. O cuidado paliativo, então, vai tratar do sofrimento humano, em todas essas dimensões. Então, ao contrário do que diziam, o cuidado paliativo tem muito o que fazer. A gente trabalha bastante. Porque na hora que eu olho para um paciente, eu não posso ficar frustrada porque a doença dele não tem cura. Porque se eu me formei médica para cuidar de gente, eu não vou ficar frustrada porque a doença não tem cura. Mas tem muita gente que faz medicina para tratar a doença. Não tem nada de errado. É só você ter claro essa opção. E aí o paciente saca na sua cara. Quando você diz para ele, vai dar tudo certo. E está escrito nos seus olhos, deu tudo errado. Essa frustração é entendida pelo paciente como não tem mais jeito para mim. E aí, a gente faz uma reflexão do que significa tempo quando a gente fala de cuidado paliativo. Para entender a importância desse trabalho, a gente tem que sacar que numa situação como essa, que você está no ambulatório 9 horas da manhã, que você vai atender uma pessoa assim,
Ela se preparou muito para estar nessa consulta. Ela está uns 3, 4 meses esperando esse horário. Ela vai ter 15 minutos, talvez um pouco menos do que eu tenho aqui para contar para vocês o que significa a importância disso. Ela vai ter 15 minutos da atenção do médico. Ela está se preparando há 3 meses, pensando o que ela tem de mais importante para falar nesses 15 minutos. Porque nesses 15 minutos também tem que caber o que o médico vai dizer para ela. Ela está preparada. Ela se arrumou. Ela pôs um brinco. Ela está de vestido novo. Ela pôs um chapéu. Quem vai sentar do outro lado está preparado para isso? Dá a mesma importância que ela está dando? Porque o tempo que os dois vão trocar é exatamente o mesmo. 15 minutos o médico dará da vida dele, 15 minutos ela receberá dele. Só que a diferença entre esses dois personagens dessa cena é que ela não tem tempo para perder. Quem for sentar do outro lado tem que entender a importância de que ela não tem tempo para desperdiçar com quem não dá importância para um ser humano até o último minuto que ele vive. Não tem mais jeito. Não é possível que a gente possa oferecer isso para uma pessoa. Ela é muito mais do que um corpo, muito mais do que a dimensão biológica. E aí, quando a gente vai falar de estatísticas, a gente sabe que no Brasil morrem mais ou menos 1.100.000 pessoas todo ano. Faremos parte desta estatística em algum momento da nossa vida. Em algum momento da nossa vida, alguém que a gente ama muito vai fazer parte dessa estatística. Cerca de 800.000 pessoas no Brasil morrem uma morte anunciada. Elas morrem de doenças crônicas, ou degenerativas, ou de câncer. Esta morte anunciada proporciona a chance dessa pessoa conseguir redimensionar a própria existência e compreender em que passo ela quer andar. E se tiver alguém do lado dela que compreenda, uma tabela, uma estatística, que se forme cientificamente, porque a ciência é brilhante, gente. É maravilhoso ser cientista. Você descobre tanta coisa boa. Você pode oferecer tanta coisa boa para esses pacientes. E na ciência tem uma característica interessante. Tudo que você replica tem qualidade. Se você tratar 1 milhão de pessoas e encontrar o mesmo resultado, isto é científico. Isto é medicina baseada em evidências. Mas na arte, gente boa é o contrário. A arte, se você replicar, vira pirataria. E o ser humano é único, ele não é replicante, não é replicável. Então você precisa encontrar o que tem de melhor na ciência, da medicina baseada em evidências, que existe muita coisa dentro de cuidado paliativo, consistente, embasado, tecnicamente bem feito, que você precisa se formar e entender a importância disso, para oferecer o melhor para esse paciente, para ele poder fazer bom uso da vida dele. Se tem alguma coisa muito ética para se fazer em cuidado paliativo, não é fazer para o outro aquilo que você gostaria para você, porque você vai fazer bobagem, você vai fazer como se fosse para você. A coisa mais ética que a gente pode fazer em cuidado paliativo, diante de um paciente no fim da vida, é ouvir como a gente gostaria de ser ouvido. E aí a gente vai entender o que significa estar numa tabela, quando você segura na mão de uma pessoa que faz parte desses números. E aí muita gente pergunta se isso é mórbido, né? Se é difícil trabalhar com morte, né? Nossa, que lindo o seu trabalho, mas deve ser muito difícil, né? Então eu digo para vocês o seguinte: é um dos trabalhos mais incríveis que tem dentro da medicina, porque você não se esgota. Ao contrário de muita gente que estuda burnout, diz que pessoas que trabalham com cuidado paliativo, com pessoas que trabalham com pacientes terminais, têm índices altíssimos de exaustão profissional. É tudo mentira. Pessoas que trabalham com pacientes que morrem, sim, essas são estressadas, porque elas não entendem o que elas estão fazendo ali. Agora, quem trabalha com cuidado paliativo tem exatamente o contrário, o menor índice de estresse profissional possível, porque a gente aprende a dar valor à vida. Nós não somos a apologia da morte. A morte não é bonita. Ela tem uma beleza ímpar de uma tristeza, mas ela não é bonita. A vida, sim, é bonita. E quando você entra num consultório como aquele ali, senta naquela cadeira e olha para o paciente, olha para aquela pessoa de um jeito diferente, como diz o Chico Buarque, de um jeito diferente que você nunca tinha feito antes. Você olha de um jeito mais quente, como nunca tinha acostumado a olhar. Aí o cara saca que tem alguém que acredita nele, que ele vai dar conta, que ele tem pouco tempo sim,
mas que você está ali do lado, que você vai tratar os sintomas dele com o mesmo respeito, afinco, dedicação e determinação que você trataria o câncer, que você trataria a doença cardíaca dele. E aí, uma vez que você consegue aliviar o sintoma físico, ele tem a chance de dar conta de tudo que a gente precisa dar conta na vida e a gente está deixando para a última hora. Alguém aqui está pronto para morrer hoje? Nem levanta a mão, porque depois eu tenho que... Vem falar comigo depois que eu encaminho para o psicólogo. Ninguém está pronto, gente. Todo mundo tem alguma coisa para fazer e deixa para fazer na hora da saída. Passar um batom, pentear o cabelo, fazer xixi, sabe? Aquela coisa antes de viajar. É assim com todo ser humano. A gente tem a ilusão de que é a primeira impressão que é a que fica, e não é. É a última. Porque no final da vida é impressionante como todo mundo desperta, põe para fora o que é a essência do ser humano, que é o estado de amorosidade. A generosidade com que estas pessoas distribuem sabedoria, conhecimento e gratidão para quem trabalha com isso, com dedicação, é um negócio que não dá para descrever para vocês. E aí, a gente vai viver períodos que podem ser recheados de muitas alegrias. Especialmente porque, às vezes, os pacientes eles têm duas alegrias. Uma de viver aquele momento sem dor. Uma de viver o momento em que ele consegue pedir perdão, se reconciliar com uma pessoa que ele ama muito. Ele consegue agradecer. Ele vive isso uma vez e ele fica muito contente de contar para você que deu conta de fazer. Ele fala, você acreditou? Eu fiz. E aí você consegue retomar laços, refazer situações, entender a sua existência de uma forma que no final da vida faz todo sentido. Porque a gente sabe que no final do livro a gente consegue entender muita coisa que durante o livro inteiro a gente não entendeu. Novela a mesma coisa, filme idem. No final tem todo sentido. E se a gente estiver sem dor, sem falta de ar, sem desconforto, sem medo, sem culpa, sem abandono, a gente vai poder entender o sentido de tudo isso. Essa senhora aqui foi uma das senhoras que mais me ensinou. A gente ficou 3 meses juntas. Eu entro na vida das pessoas, não é um prazer conhecer a doutora Ana Cláudia. Definitivamente não é. Primeiro porque eu sou geriatra, eu já entro numa fase que ninguém está muito afim de passar. E depois, quando eu faço cuidado paliativo, não é um prazer porque eu entro pela porta que todo mundo quer manter fechada, que é do sofrimento, da doença e da morte. Mas uma vez que eu entro, eu começo a fazer uma parte muito intensa na vida dessa pessoa, na vida dessa família. E não tem como, a gente é humano e a gente troca. E o aprendizado que a gente recebe é uma coisa que não tem como descrever. No dia que ela faleceu, eu tive a chance de me despedir dela. E foi muito especial, porque no momento em que eu estava me despedindo dela, saiu uma lágrima. De mim saíram dezenas, mas dela saiu uma. E uma lágrima que cai dos olhos de uma pessoa que teve a chance de se libertar do sofrimento físico, que teve a chance de se libertar do medo, da culpa, da solidão de estar nesse momento, para ter que passar por esse momento sozinha. Se libertou do abandono, se reconciliou com a família, esteve todo presente com todos a maior parte do tempo. Foi admirada por todos por sua coragem de enfrentar o seu fim de vida. E aí caiu essa lágrima, que era triste, sim. É de uma tristeza legítima, concordam? Não tem como a gente não ficar triste. Mas é uma lágrima pura, da essência de uma vida que encontrou sentido na sua existência e se salvou. Por isso que quando eu falo de cuidado paliativo, eu também falo de salvar vidas. Só que a gente salva vidas históricas, vida com V maiúsculo. Não um corpo, não uma doença que se cura, mas as pessoas têm a chance de embarcar na primeira classe. Nessa vida aqui, independente da religião de qualquer pessoa aqui, nessa vida aqui a gente só morre uma vez. Não pode dar vexame. Se a gente tiver a chance de encontrar profissionais que se comprometam com o nosso tempo, com a importância que nós damos para o nosso tempo e colocar como prioridades do trabalho deles o que a gente determinar para isso,
nós vamos ser gente de muita sorte. E eu preciso dizer que eu estou muito feliz aqui de saber que tem mais gente que pode um dia acreditar que a morte é um dia que vale a pena viver. Obrigada. Muito lindo, né, gente? É maravilhoso. Só para vocês entenderem um pouquinho mais, doenças que estão nesse rol, então, que normalmente precisam de cuidados paliativos são AIDS, câncer, Alzheimer, Parkinson, ELA, DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, insuficiência cardíaca, pacientes internados que estão fragilizados pela soma de várias doenças que sozinhas não trariam risco, e normalmente, nos casos mais comuns que necessitam de cuidados paliativos, mais comuns, são casos de câncer, ok? Bom, gente, eu espero que esse programa de hoje faça você refletir, né? De novo, né? Me sigam lá no Instagram, que toda sexta vai ter o Polêmica Sexta, que daí que surgiu o tema, a ideia para fazer esse programa aqui. Eu vou deixar aqui no final para vocês o que saiu no meu Instagram, nos meus stories lá, sobre a opinião das pessoas que me seguem, qual foi o percentual ali de a favor e contra a eutanásia, para vocês entenderem o que a galera lá, eu tenho acho que uns 3.000 e poucos seguidores, o que eles estão pensando sobre a eutanásia, tá? Bom, eu agradeço, fiquem aí com essas imagens então, peço que você envie esse vídeo para outras pessoas, me sigam lá no Instagram e também se inscrevam no meu canal, Psicóloga Sara Vieira, aqui no YouTube, ok? Muito obrigada pela audiência, deixa o like aqui nesse vídeo, ok? E um beijo para vocês, até o próximo programa Bem Feliz.